Torcida alvinegra, bora fortalecer o canal com um like e a sua inscrição. Aqui o Galo canta alto todos os dias. O Atlético Mineiro, atualmente na 10ª posição do Campeonato Brasileiro de 2025, com 14 pontos em 10 jogos, vive um momento de instabilidade sob o comando do técnico Cuca. Apesar de ter conquistado o Campeonato Mineiro neste ano, o desempenho na Série A tem sido irregular, com 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, além de 10 gols marcados e 10 sofridos, resultando em um saldo de gols neutro. A equipe também enfrenta desafios nas competições continentais, estando na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O próximo confronto está marcado para o dia 29 de maio, contra o Cienciano del Cusco, pela Conmebol Sul-Americana. No elenco, o atacante Rony, contratado por 6 milhões de euros do Palmeiras, marcou 2 gols em 10 partidas, enquanto Hulk lidera a artilharia da temporada com 11 gols. A relação entre Cuca e Rony deteriorou-se após um episódio em que o técnico, visivelmente irritado, declarou: "Não vai jogar mais comigo". O desentendimento teria ocorrido após uma substituição no empate contra o Mirassol, quando Rony demonstrou insatisfação ao ser substituído. Cuca, conhecido por seu estilo disciplinador, não tolerou a atitude do jogador, considerando-a uma afronta à autoridade técnica. A decisão de afastar Rony do elenco principal foi comunicada à diretoria, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A situação gera preocupação entre os torcedores, que temem que o desentendimento afete o desempenho da equipe em um momento crucial da temporada. A expectativa é que a diretoria intervenha para resolver o impasse e evitar maiores prejuízos ao clube. Enquanto isso, o Atlético Mineiro se prepara para os próximos desafios, buscando estabilidade e melhores resultados nas competições que disputa. O clima esquentou nos bastidores da cidade do Galo. A frase curta, seca e carregada de tensão, "não vai jogar mais comigo", ecoou como uma bomba nas alamedas do futebol brasileiro. Cuca, técnico experiente e acostumado com a pressão de grandes clubes, não deixou margem para interpretação ao se referir a Rony, atacante recém-chegado do Palmeiras. O rompimento público entre técnico e jogador não apenas sacudiu o vestiário do Atlético Mineiro, mas também acendeu um debate nacional. Até que ponto a autoridade do treinador deve prevalecer diante da insatisfação de um atleta? O episódio, ao que tudo indica, aconteceu logo após a partida contra o Mirassol, na Arena MRV, válida pela 10ª rodada do Brasileirão. Rony, que começou como titular, foi substituído no segundo tempo e, visivelmente contrariado, deixou o campo sem cumprimentar Cuca. A câmera lateral captou o momento em que o jogador balbuciava algo ao banco de reservas, e bastou isso para o estupim acender. Fontes internas relataram que, no vestiário, a tensão escalou, com Cuca confrontando o atleta diante do grupo. A decisão do treinador de barrar Rony foi tomada ali mesmo, ainda no calor da discussão. Jogadores e membros da comissão tentaram amenizar a situação, mas Cuca foi firme: "Respeito é base. Quem não respeita o comando, não joga comigo". Essa postura não é novidade para quem acompanha sua trajetória. Desde os tempos de Botafogo e Santos, Cuca sempre prezou por um elenco disciplinado, mesmo que isso custasse a presença de nomes importantes. No Atlético, essa filosofia ganhou força e, por vezes, rendeu resultados expressivos, como o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021. Por outro lado, Rony também não é novato em momentos de pressão. Protagonista de títulos históricos no Palmeiras, conhecido por sua entrega e intensidade, o atacante chegou ao Galo como uma das apostas da diretoria para revigorar o setor ofensivo. Com um salário compatível ao de ídolos do elenco, a expectativa era de que ele formasse uma dupla veloz e agressiva ao lado de Hulk. No entanto, a adaptação foi mais difícil do que se previa. A seca de gols e algumas atuações abaixo do esperado geraram cobranças da torcida, e o episódio com Cuca parece ter sido o estupim de um acúmulo silencioso. A imprensa mineira já começa a especular o futuro do jogador. Embora não haja proposta oficial, clubes como Cruzeiro e Atlético Paranaense estariam monitorando a situação. A permanência de Rony no Atlético depende agora de uma conversa direta entre o jogador, a diretoria e o próprio treinador, algo que, até o momento, não aconteceu. Fontes próximas ao atacante afirmam que ele está disposto a conversar, mas que espera também um gesto de Cuca, que por ora mantém a decisão.
Dentro de campo, o Galo sente a ausência. Com um elenco que ainda busca entrosamento e regularidade, abrir mão de uma peça ofensiva como Rony pode ser arriscado. Ainda mais em um calendário apertado, com Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil pela frente. Nos bastidores, fala-se que parte da diretoria tenta convencer o treinador a recuar na decisão, ponderando que o investimento feito no atacante foi alto demais para ser desperdiçado por um desentendimento pontual. No entanto, não é só dinheiro que está em jogo. A autoridade de Cuca também está em pauta. Ceder ao jogador poderia ser interpretado como um recuo perigoso, especialmente em um elenco que precisa de comando firme. O treinador parece saber disso, e usa sua experiência para tentar transformar a crise em oportunidade de reestruturação. Quem quiser vestir essa camisa, tem que entender o peso dela, teria dito em uma reunião fechada com o grupo, segundo relatos internos. Enquanto a torcida se divide entre apoiar o técnico ou defender o atleta, os resultados em campo tornam-se ainda mais determinantes. Um tropeço no próximo jogo pode colocar lenha na fogueira e pressionar ainda mais todas as partes envolvidas. Por outro lado, uma vitória convincente pode aliviar os ânimos e abrir caminho para uma reaproximação silenciosa. O futebol brasileiro já viu inúmeras histórias como essa se desenrolarem, e em muitas delas, o tempo foi o melhor conselheiro. Cuca sabe disso. Em entrevistas recentes, evitou polemizar, preferindo o silêncio estratégico. Já Rony, ausente dos treinos com o grupo principal, tem feito atividades separadas no CT. Sua postura será fundamental nos próximos dias. Se demonstrar humildade e vontade de se reintegrar, pode reverter o cenário. Caso contrário, a tendência é que seja negociado ainda nesta janela. O que está claro, por enquanto, é que o Atlético não pode se dar ao luxo de perder talentos por conflitos de ego. O torcedor, apaixonado e exigente, clama por vitórias e quer ver os melhores em campo. Ver Rony fora do elenco, mesmo em má fase, representa um golpe duro para quem acreditava em sua contratação. Já os defensores de Cuca argumentam que, sem disciplina, nenhum projeto se sustenta. O dilema é real, e sua resolução pode moldar os rumos do clube nos próximos meses. Pausa rápida, comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. Nos corredores da cidade do Galo, o clima de tensão deu lugar à cautela. O presidente do clube, sem querer escalar ainda mais a crise, convocou uma reunião a portas fechadas com Cuca, o diretor de futebol e representantes do staff de Rony. O encontro, que durou quase 2 horas, teve como objetivo encontrar um ponto de equilíbrio entre a autoridade do treinador e o investimento feito no atleta. Apesar de não haver um acordo imediato, as partes saíram do encontro com o compromisso de refletirem individualmente antes de uma nova rodada de conversas. Internamente, parte da diretoria teme que a situação vire um símbolo de instabilidade em um momento no qual o Atlético busca solidez para crescer no campeonato. Os números falam por si, com 14 pontos em 10 jogos, o Galo está apenas no meio da tabela. Um desempenho aquém do que se espera de um time que investiu pesado e mantém uma das folhas salariais mais altas do país. A expectativa era brigar pelo título, mas hoje a meta é encostar no G4 e garantir uma vaga na Libertadores. Para isso, cada peça conta, inclusive Rony. Torcedores organizados também começaram a se mobilizar. Grupos como a Galoucura e a Massa 105 divulgaram comunicados pedindo maturidade às partes envolvidas. Segundo eles, o Atlético precisa de união, e qualquer vaidade deve ser deixada de lado em prol do escudo. Não estamos do lado do Cuca ou do Rony. Estamos do lado do Galo. E o Galo tem que ser maior do que qualquer briga interna, dizia uma das faixas exibidas no último treino aberto. A manifestação, embora pacífica, mostra que a torcida quer mais do que boas intenções, exige resultados e coerência. Enquanto isso, o vestiário se divide silenciosamente. Alguns jogadores mais experientes demonstram apoio ao treinador, valorizando a disciplina e o foco. Outros, principalmente os mais próximos a Rony, se dizem incomodados com a rigidez da punição. A ausência do atacante nos treinos coletivos já causa impacto na preparação tática do time. Cuca, mesmo ciente das dificuldades, continua inflexível. Para ele,
Recuar agora seria abrir um precedente perigoso. E sua autoridade está em jogo tanto quanto o rendimento da equipe. O episódio também levanta uma discussão maior sobre o papel dos jogadores no futebol moderno. Até que ponto um atleta deve aceitar sem reações decisões técnicas que o desagradam? O caso de Rony com Cuca pode ser apenas mais um capítulo de um debate que vem ganhando força no Brasil, o conflito entre a geração de jogadores mais empoderada e os técnicos tradicionais, acostumados com uma hierarquia vertical. A mesma personalidade forte que fez de Rony um ídolo palmeirense agora ameaça ser seu ponto fraco no Atlético. Do outro lado, Cuca tenta blindar o elenco e manter o foco. Em sua última coletiva, quando questionado sobre o caso, foi direto: aqui é trabalho. Quem estiver disposto, vai jogar. Quem quiser fazer cena, procure outro lugar. A frase, dura e emblemática, resume bem o momento. Ao mesmo tempo em que reafirma sua postura, também fecha uma porta para a reconciliação. Mas o futebol, como se sabe, é repleto de reviravoltas, e o próprio Cuca já foi protagonista de algumas. O Galo, que em outros tempos lidou com crises ainda maiores, sabe que o caminho da recuperação passa por serenidade e resultados. Com jogos importantes pela frente, inclusive confrontos diretos com adversários do topo da tabela, a comissão técnica terá que encontrar soluções dentro de campo, com ou sem Rony. Hulk, Pavon e Paulinho são alternativas que já demonstraram eficiência, mas nenhum deles tem o perfil tático de Rony. Essa lacuna pode pesar. Rony, por sua vez, tem sido aconselhado por seu empresário a não se precipitar. Em sua passagem pelo Palmeiras, ele também enfrentou críticas e momentos de baixa, mas deu a volta por cima com gols decisivos e entrega em campo. Ele sabe que o futebol tem memória curta, e um gol em clássico pode mudar tudo. Mas também sabe que está diante de um treinador inflexível e de uma torcida que cobra raça e humildade como virtudes inegociáveis. Rony tem escolha, e cada dia que passa sem uma definição enfraquece sua posição. Por trás de tudo, há um ingrediente pouco falado: o ego. Tanto Cuca quanto Rony têm personalidades fortes e históricos de embates. A questão agora é quem dará o primeiro passo. Recuar pode ser visto como sinal de fraqueza, mas também pode ser interpretado como maturidade. No futebol, como na vida, às vezes é preciso dar um passo atrás para avançar dois à frente. A torcida, atenta a cada movimentação, espera não apenas por vitórias, mas por um gesto que sinalize inteligência e visão de futuro. Se há algo que a história do Atlético Mineiro ensina é que crises, por mais turbulentas que sejam, podem ser o solo fértil de reviravoltas gloriosas. E é esse espírito de superação que o clube precisa resgatar agora. A ruptura entre Cuca e Rony escancarou não só uma divergência pessoal, mas um dilema que todo clube grande enfrenta: como equilibrar autoridade, desempenho e investimento em um ambiente de pressão constante e expectativas elevadas. A diretoria, pressionada por conselheiros e patrocinadores, sabe que decisões apressadas podem custar caro, dentro e fora de campo. Romper com Cuca, neste momento, significaria não apenas abdicar de um técnico vitorioso, mas assumir que o projeto esportivo de 2025 falhou antes do meio da temporada. Já se desfazer de Rony, cujo contrato ainda é longo e cujo custo foi elevado, representa jogar fora um ativo valioso que, se bem aproveitado, pode entregar retorno técnico e financeiro. Nos bastidores, a busca por um meio-termo honroso continua. Fala-se, inclusive, na possibilidade de reintegração gradual, com acompanhamento psicológico e mediação direta da presidência, algo cada vez mais comum no futebol moderno. A ideia é permitir que ambos, técnico e jogador, não percam a autoridade nem a dignidade diante do grupo. Afinal, o Galo é maior que qualquer vaidade. Enquanto isso, o torcedor segue ansioso, acompanhando cada postagem, cada gesto, cada sinal que possa indicar uma reconciliação. No coração do atleticano, há espaço tanto para o pulso firme de Cuca quanto para a entrega vibrante de Rony. Mas acima de tudo, há o desejo inabalável de ver o time vencer, jogar com raça, e honrar as cores alvinegras com coragem. Se Cuca permanecer irredutível e Rony não se ajustar, o destino de ambos no clube pode estar selado. E nesse caso, inevitavelmente, o Atlético terá que tomar uma decisão que mexerá com os alicerces do projeto atual. Por enquanto, a temporada continua,
Os jogos seguem, os rivais avançam. E o Galo não pode se dar ao luxo de andar para trás enquanto o campeonato exige intensidade máxima. A torcida já viu ídolos caírem e se reerguerem. Já viu técnicos saírem pela porta dos fundos e voltarem como heróis. Nada é definitivo no futebol, a não ser a paixão. E é essa paixão que mantém o Atlético vivo, mesmo em meio às tempestades. Seja com Rony, com Cuca, ou com outros nomes que venham, a massa quer apenas uma coisa, que o Galo lute até o fim. E talvez seja esse o maior desafio do momento, transformar o caos em combustível. Fazer da crise um catalisador de união. E entender que, por trás de cada embate, há uma oportunidade de reconstruir. O tempo dirá se o Atlético soube aproveitar. Até lá, os olhos seguirão voltados para Belo Horizonte, onde cada treino, cada coletiva e cada escalação será analisada como parte de um drama maior. O drama de um clube que carrega a alma do povo e que, mais uma vez, precisa provar que é forte, vingador e eterno. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.